Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Colossenses 3, do versículo 1 até o versículo 17. Acompanhe comigo na leitura. Se por acaso você está nos visitando, não tem Bíblia, que os irmãos da igreja possam se achegar e assim compartilhar da leitura. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaros, citas, escravos, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar mais uma vez. Grande Deus, Pai querido, obrigado, Pai, pela leitura. Que o Senhor possa nos dar sabedoria agora, Deus, para entender esse texto e assim tirar aplicações, Pai, deixar de forma prática para o nosso caminhar. Abençoa cada um de nós, Deus, nos deixando sensíveis à Tua voz. Em nome de Cristo. Amém. Meus amados, eu não sei quantos aqui já ouviram aquele ditado popular: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Esse ditado ele é interessante porque ele traz a ideia de uma associação de um indivíduo com o outro, ou talvez de um indivíduo com um determinado grupo ou segmento. Isso traz determinadas influências, ou até mesmo um olhar crítico dos outros em relação a essa pessoa. Se por acaso você está andando com pessoas que são má influência, as pessoas vão olhar para você dessa seguinte forma. Eles vão olhar para você e vão achar: será que esse rapaz ou essa amor também é uma boa pessoa? Porque as pessoas ou a pessoa com quem ele está se envolvendo ou caminhando não é boa peça. O oposto também é verdadeiro. Se por acaso você resolve andar com pessoas de boa reputação, com certeza as pessoas vão olhar com você com um olhar talvez mais animador. Vão ver você: rapaz, será que essa pessoa também é tão
tão cristã, ou talvez tão moralmente correta, quanto essa pessoa que ela está caminhando. Mas o ponto aqui não é somente que esse ditado popular traz essa associação, mas ela também traz uma certa influência. O ditado ele traz também essa perspectiva de influência. Não somente como as pessoas vão ver por quem você está caminhando ou com quem você está caminhando, mas a pessoa que você caminha, ou talvez a ideologia ou segmento que você caminha, isso causa em você também uma influência. Geralmente, você começa a andar com alguém e você é associado com ela. Mas chega um momento que você começa a caminhar da mesma forma. Aquela associação gera uma influência prática. E aquelas pessoas começam a caminhar tão igual quanto aquela pessoa que é bem vista ou talvez mal vista. Por que eu estou dizendo isso? O nosso texto aqui em questão vai justamente nos trazer a ideia. Paulo tenta inculcar na mente daqueles irmãos que se eles são cristãos, eles estão unidos com Cristo. Essa união vai trazer uma boa reputação, porque sem sombra de dúvida, se eu ando com Cristo, eu vou ser bem visto. Porém, não fica somente nessa esfera de como as pessoas vão me ver. Se as pessoas vão me associar como um movimento religioso, ou se as pessoas estão me associando com pessoas que praticam boas obras, não somente isso. Mas essa minha união, essa minha aproximação de Cristo, isso causa uma influência. Isso muda a minha vida. Eu não devo caminhar como pessoas que não caminham com Cristo. Se você caminha com Cristo, as pessoas vão viver como Cristo, mas também você vai ser influenciado por esse Cristo. É interessante que a gente percebe isso nas Escrituras, né? Quando os discípulos estavam ali na sua caminhada com o Senhor Jesus Cristo, aqueles homens foram tremendamente influenciados por Cristo. Simplesmente o caminhar diário com Jesus fez com que as pessoas da sociedade olhassem para os discípulos de forma diferente. Ao ponto de, rapaz, não eram essas pessoas iletradas? Não eram simplesmente pescadores? Como é que pode essas pessoas trazerem uma doutrina tão fabulosa? Ou talvez falando de uma forma tão interessante? Assim como Jesus também assim fazia, e as pessoas associavam Jesus talvez como vindo de uma região não muito de boa reputação. E, rapaz, pode vir por acaso coisa boa de Jerusalém? As pessoas, rapaz, que pessoa incrível, que pessoa fabulosa, né? Da onde? Galileia, Jerusalém, Galileia, né? Pode vir alguma coisa boa dali? Pode, né? Jesus vem, vive uma vida íntegra, uma vida de boa reputação e influencia também os outros. É incrível, e Paulo traz justamente esse contexto, essa ideia. Eu não sei se os irmãos lembram, mas nós estudamos na semana passada o livro também de Colossenses, no capítulo 1, que Paulo ele orou ao Senhor, agradecendo pela vida daqueles irmãos, que ele percebeu que aqueles irmãos eram genuinamente crentes, salvos, e ele ora para que esses irmãos possam continuar crescendo. Paulo sai dessa esfera da oração e ele começa a partir para a esfera da exigência. Paulo cobra daqueles irmãos uma nova postura. Por quê? Porque eles têm uma associação com Cristo. Se eles estão associados com Cristo, eles precisam viver de forma tal. Eles precisam corresponder com aquele que está lhe influenciando. O versículo 1 até o versículo 4, você vai poder perceber aí que Paulo justamente traz essa ideia da união do crente com o Senhor. Uma vez que você estava morto nos seus delitos e pecados, e teve um momento da sua vida que você teve um encontro com Jesus, você compreendeu o Evangelho, você percebeu que você estava perdido, você estava morto nos seus delitos e pecados, e você confessa o seu pecado a Cristo, pede perdão, e o Senhor lhe perdoa. Esse processo de salvação é um processo que faz você morrer para o velho homem e ser ressuscitado juntamente com Cristo. Você renasce, você nasce como uma nova criatura. Você tem uma vida diferente agora. É o que Paulo vai dizer aqui. Ele vai dizer assim: portanto, se fostes ressuscitados
juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo ele traz justamente essa responsabilidade. Você agora é um ressuscitado em Cristo. Você não está mais morto. Cristo lhe deu vida e vida em abundância. E aqueles que foram vivificados em Cristo precisam agora ter uma nova perspectiva. As perspectivas antigas passaram. Você não pode continuar tendo o mesmo tipo de pensamento, ou talvez crendo nas mesmas coisas que você acreditava no passado. Uma vez que você tem um relacionamento com Cristo, você passou a ter vida. O Espírito Santo passou a habitar em você. Você agora consegue entender as Escrituras de uma forma plena, porque antes você não entendia, porque o Espírito Santo não habitava em você. Agora você deve ter uma nova perspectiva de vida. Ele vai dizer pelo menos duas aqui. A ideia de pensar, na verdade, buscar e pensar nas coisas lá do alto. A ideia de buscar aqui implica não somente na investigação, mas em um esforço para obter. Eu vou buscar de uma forma intensa para obter as coisas celestiais, as coisas lá do alto. Eu entendo que eu preciso fazer em Cristo. Então eu vou buscar com intensidade essas coisas para que eu possa ser abençoado com um entendimento espiritual, crescimento, mudança de vida, como também nutrir o nosso coração com a esperança que há de vir. Eu preciso buscar, mas não somente investigar, pesquisar, aprender, mas é um buscar intelectual, onde nós cremos, lemos, entendemos, mas vivenciamos também. Colocamos a nossa força e a nossa intensidade para que essa leitura, esse entendimento, ele saia do papel e se torne algo prático. Então, busquem as coisas lá do alto. Mas não somente buscar. Vocês precisam agora pensar, não nas coisas que são da terra, mas pensar também nas coisas lá do alto. Aqui traz a ideia de colocar sua mente continuamente nas coisas celestiais, nas bênçãos, nas esperanças espirituais, em vez das coisas que são físicas e temporais. Uma vez que você é salvo em Cristo, o seu reino não é mais desse mundo. É óbvio que você ainda vive aqui, e não temos condição de viver numa bolha. Porém, a minha expectativa, o meu desejo, o meu anseio, são pelas coisas lá do alto. O meu esforço, a minha intensidade de caminhar é por causa do reino do Senhor. Não simplesmente por causa das coisas terrenas. Mas é incrível como muitas vezes o nosso olhar ele é muito terreno ainda. Ele é muito carnal ainda. Onde as coisas desse mundo que são passageiras têm mais importância na nossa caminhada. A gente busca e pensa mais nas coisas terrenas, como se a gente fosse viver aqui para o resto da vida. Meus amados, nós somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui simplesmente de passagem. Devemos passar aqui vivendo uma vida plena, de agrado ao Senhor. Porém, a nossa vida essa vida aqui não é um fim em si. Nós iremos ter uma vida celestial. Se eu vou viver a minha vida eterna na glória, é de lá que eu preciso ter o meu pensamento. É de lá que eu preciso intensificar a minha busca por crescimento espiritual. Por quê? Ele responde no versículo 3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta em Cristo. Essa ideia aqui de trazer essa ocultação, uma vez que você morreu, mas você foi ressuscitado, a sua vida fica oculta, escondida em Cristo. Aqui traz a ideia dessa união, dessa unidade que você cria com o Senhor, dessa comunhão plena. É algo que não tem como mais separar. Uma vez que você está em Cristo, você sempre estará em Cristo. É uma união forte, é uma união firme. E não somente unidade, mas segurança também. Você está seguro nele, você está oculto. Você agora está associado com ele. É por isso que essa associação deve me gerar
um pensamento e um buscar nas coisas lá do alto. Porque o foco de Jesus não foi nas coisas terrenas. Tudo que Jesus viveu nessa vida, nesse mundo, não foi pensando nas coisas terrenas. O que Jesus fez nessa vida foi tudo visando as coisas celestiais. Jesus veio anunciar o reino. Jesus veio pregar essa salvação de vida eterna, dessa glória que há de vir. É por isso que nós também devemos caminhar de igual modo com o Senhor Jesus Cristo. De agora em diante, o cristão verá tudo à luz da eternidade. Ele não viverá mais como se o mundo fosse de fato a sua maior importância. Por exemplo, o cristão, ele colocará agora o dar acima do receber, o servir acima do governar, o perdoar acima do se vingar. É literalmente o oposto, na contramão do mundo, porque a minha perspectiva agora, a intenção do meu coração acompanha as intenções do coração do meu Deus. Se Deus tem uma perspectiva celestial, eu também devo ter. Eu não devo me limitar aqui. Eu não devo simplesmente não perdoar os outros. Por quê? Porque a minha perspectiva é espiritual, é celestial. Deus disse que eu tenho que fazer isso. Dar é melhor do que receber, é na contramão do mundo. Simplesmente viver de uma forma distinta. Quando as pessoas olharem para vocês e dizem assim, rapaz, essa pessoa é diferente. Rapaz, essa pessoa ela tem um entendimento estranho. E a ideia também de estar oculto é justamente isso. O mundo não entende. O mundo não tem essa clareza de entendimento como você tem. Uma vez que você vive na contramão, o mundo vai lhe estranhar. O mundo não consegue conceber isso. Como é que essas pessoas são maltratadas e perdoam? Como essa pessoa sofreu talvez essa agressão e consegue amar o próximo? Como é que é possível? Somente com Cristo. Somente com essa união com o Senhor. Aí ele continua aqui no versículo 4. Ele vai dizer assim: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Percebe que hoje a nossa vida está oculta. As pessoas não compreendem as questões mínimas, escondidas aqui, que somente o Espírito Santo pode revelar. Mas vai chegar um dia que os ímpios eles vão conseguir ver claramente. Vai chegar um dia que o Senhor vai se manifestar. Ele vai se revelar em glória. Possivelmente aqui o texto não deixa claro, talvez num arrebatamento ou numa segunda vinda, não está claro aqui. Mas vai chegar um dia que o mundo vai conseguir ter essa percepção. O ponto aqui, o problema é que essa percepção não vai ser mais uma percepção de salvação ou de comunhão com o Senhor, mas uma percepção de julgamento. Essas pessoas descobrirão quem são os cristãos e o que Cristo quer que eles façam, e quem é esse Jesus, em um momento talvez bem difícil para eles, um momento de julgamento. Mas vai chegar um dia que o mundo terá essa compreensão, eles vão conseguir ver, mas infelizmente não de uma forma tão agradável assim. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que, mesmo que isso vai ser manifestado um dia, Paulo diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, esse Cristo que um dia vai se manifestar, Ele é a minha vida. Ele é tudo para mim. Eu não sei se você já ouviu alguém falando assim de outra pessoa: rapaz, fulano vive para a música, cicrano vive para o trabalho. Rapaz, o fulano de tal, a vida dele é o futebol. Quando alguém diz isso sobre alguém, ele entende que alguém coloca a sua força e a sua energia em prol daquilo. Quando Paulo diz que Cristo é a nossa vida, ele está deixando claro que Cristo deve ser tudo para você. Toda a sua força, intensidade, tudo que é seu deve ser dominado e preenchido por Ele. Porque Ele é a sua vida. Mas talvez você pode se perguntar: será que Cristo de fato é a minha vida? Será que toda a minha vida, minha intensidade de caminhar é em prol dEle?
Ou será que ele na minha vida ainda é alguém secundário? É alguém que está de lado? Eu vivo como eu quero, eu faço as coisas do meu jeito, e Jesus simplesmente é um mero coadjuvante nessa história. Ele não tem relevância para mim. Não. Se você é um crente, Cristo deve ser tudo para você. Ele é que preenche todo o seu vazio. Ele que vai satisfazer toda a vontade, os seus anseios. A sua perspectiva e cosmovisão de mundo deve ser direcionado e influenciado por esse Cristo, que é a sua vida, ou pelo menos deveria ser. É interessante que Paulo ele não simplesmente para nessa questão dessa associação entre mim e Jesus, essa comunhão, desse elo que eu tenho com ele. O texto do versículo 5 até o versículo 11, ele vai trazer não somente o 5:11, mas na verdade do 5 até o 17, mas nós vamos poder dividir aqui em duas partes, do 5 ao 11 e do 12 ao 17, a gente vai perceber que essa união, ela causa um resultado. Essa influência que eu sofro de Jesus, por causa dessa minha comunhão, gera algo diferente em mim. Ou pelo menos assim deveria gerar. O versículo 5 até o versículo 11, nós vamos perceber o primeiro resultado aqui. O primeiro resultado que você percebe, ou deveria perceber, em alguém que caminha com Cristo, é o abandono de pecados. É justamente isso que Paulo fala aqui nesses versículos. Ele vai continuar dizendo assim no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A ideia aqui de fazer morrer a nossa natureza terrena é de destruir todo e qualquer resquício do homem carnal. Todo e qualquer resquício que você tenha do velho homem, faça isso morrer. Destrua da sua vida. Agora, é claro, talvez aqui sendo bem realista, não é uma tarefa fácil. Nós sabemos que existe uma guerra que milita aqui entre a carne e o espírito. É uma luta intensa. Mas o ponto é que, entendendo que é uma luta, nós não podemos fraquejar. Não podemos simplesmente jogar a toalha antes, de fato, da luta acabar. Não se entregar e se conformar de entender que você é um pecador. É claro que você é. Mas você não deve mais ser influenciado por causa do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você não é mais escravo do pecado. Em Cristo, as algemas do pecado foram quebradas. Você está livre do pecado. Infelizmente, não ainda a presença, somente em glória. Isso um dia há de acontecer. Mas o pecado não tem mais domínio. O pecado não é mais o meu Senhor. Cristo é. E isso deve gerar mudanças, resultados. Isso deve, de fato, me levar a aniquilar, de fato, a arrancar de mim todo e qualquer resquício daquele homem carnal. E ele vai citar aqui, pelo menos, duas listas de pecados. A primeira lista, o versículo 5 ainda, até o versículo 7, talvez a gente pode caracterizar essa lista como pecados mais escandalosos. Paulo vai dizer assim, que tipo de pecado ou natureza terrena ele deve fazer morrer? A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, idolatria. Perceba aqui Paulo listando pecados que são escandalosos. E o mais interessante é que ele continua aqui. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Paulo está lembrando a eles de onde eles saíram. Vocês conseguem lembrar do buraco de pecado que vocês saíram? Pronto, não retornem mais para lá. Não façam como o cachorro faz. Após provocar, ele volta ao vômito. Eu não posso simplesmente abandonar aquela vida e depois da minha caminhada olhar para trás e achar aquilo ainda agradável para mim. Aquilo não tem mais nenhum agrado no meu coração. Aquilo deveria causar ânsia de vômito. Esse tipo de coisa, faça morrer. Porque isso faz parte do velho homem. E perceba dizendo aqui que essas características são características de pessoas ímpias que não conhecem ao Senhor.
aonde a ira de Deus vai ser derramada sobre tais pessoas que vivenciam nisso. Uma vida de prostituição, de imoralidade, de uma paixão entregue e talvez uma paixão que não tem freio. Desejo de malícia, maligno, avareza, sem controle, idolatria. Isso não deve mais fazer parte da sua vida. Esse tipo de pecado é interessante que eles são mais escandalosos e geram as pessoas a terem mais aversão. Talvez são pecados que geram nas pessoas talvez mais repulsa. E geralmente quando dentro da igreja, infelizmente, quando isso acontece, causa mais espanto. Muitas vezes causa até mesmo rigor no trato. Eu não estou dizendo que isso não deve acontecer. Eu não estou dizendo que a gente deve agora passar a mão em cima disso. Não. Porém, não somente isso é caracterizado como pecado. Paulo, ele continua aqui. E ele fala da segunda lista, do versículo 8 até o 10. E talvez uma lista que, infelizmente, são pecados um pouco mais toleráveis. Ele vai dizer assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais, aqui no caso a mentira. No versículo 10, ele vai falando que você não deve fazer isso porque você se despiu e você se revestiu do novo homem. Ele vai continuar aqui falando justamente disso. Existem pecados que são, infelizmente, observados por nós como pecados inferiores. Pecados que, não tem problema se isso acontece. Porque o pior é se fosse uma prostituição, se fosse um adultério. Mas mentira, quem não mente, né? Venhamos e convenhamos. Quem não mente? Ou então, ficar com raiva, irado, quem não fica, né? Tá tudo bem, não tem nenhum problema. Não é esse movimento que Paulo faz aqui. Ele começa a listar a primeira lista dizendo, olha, isso não deve acontecer, porque essas condutas, é por isso que vem a ira de Deus sobre aqueles que praticam. Porém, ele fala no versículo 8, agora, porém, despojai-vos, tire de vocês igualmente tudo isso. Da mesma forma que você vai se abster, arrancar de você condutas que antes faziam parte do passado, hoje em Cristo existem condutas que você deve também tirar. Tire da mesma forma que você tirou com as outras coisas. Não tem como fazer uma espécie de diferença. Pecado é pecado, independente do qual seja. É claro e óbvio que a gente entende que pecados diferentes podem trazer consequências diferentes. Mas pecado é pecado. Paulo não faz aqui a distinção de pecadinho e pecadão. Para Paulo, pecado é pecado e ponto final. Mas não, a gente tem essa triste mania de cultivar e guardar alguns pecadinhos de estimação. Porque esses pecados não são tão graves como aqueles outros, daqueles míseros pecadores. Esse pecadinho meu aqui, ele não é tão sujo quanto o pecado daquele ímpio que está fazendo isso. Não. Diante de Deus, pecado é pecado. E o crente deve fugir do pecado. Ele deve tirar a sua vida dessa associação com o pecado. Talvez aqui podemos citar outros exemplos de pecados aceitáveis. O atraso, a preguiça, a fofoca, a gula, a inveja, o ciúme. Pecadinhos, né? Disciplinar alguém por causa de preguiça, pelo amor de Deus, temos coisas mais sérias a tratar. Preguiça é pecado. Pastor, mas foi só uma fofoquinha simples. Foi só um comentáriozinho. Fofoca é pecado. Pastor, foi só um atraso. Mas um atraso quando se torna hábito é pecado. É falta de compromisso. Então, será que a gente não tem cultivado pecadinhos e pecadão na nossa vida? Tentando tirar aquilo que é escandaloso, mas ainda guardando e cultivando e se justificando e achando que está tudo bem. Fazer os menores.
enquanto os menores são tão condenáveis quanto os maiores. O verdadeiro crescimento cristão do indivíduo que entende quem ele é em Cristo e o que ele deve ser no seu comportamento, ele faz isso na sua vida. Ele busca arrancar. Eu não estou dizendo que a gente não vai falhar, não é isso. Porque continuamos sendo pecadores e vamos falhar, infelizmente, mas é a realidade. Agora, se conformar com isso e achar que está tudo bem, isso é inadmissível diante do Senhor. Fazer e morrer igualmente tais coisas. Não podemos. Né? Por quê? Porque já nos despimos desse velho homem. E agora somos revestidos nesse novo homem. O versículo 11, ele vai continuar dizendo assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaros, citas, escravos, livres, porém Cristo é tudo em todos. O que Paulo está fazendo aqui é mostrando que ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, nem na santidade, mas também nem no juízo. Não importa quem seja, se é um grego, se é um judeu, se é alguém que foi circuncidado, se ele não é, se é um bárbaro, se é um cita, se é um escravo, se é alguém livre, não importa. Cristo é tudo em todos. Se você é um cristão, não importa de que buraco você veio, não importa de que nação você faz parte. Se você é um cristão, você deve viver como um cidadão celestial. E Deus não vai fazer acepção de pessoas, nem no julgamento e nem na santidade. Ele santifica qualquer um, aqueles que estão caminhando com Jesus, mas Ele também disciplina qualquer um, independente de quem seja ele. Mas não, às vezes a gente se acha inalcançável nessa disciplina divina, porque por acaso chegamos a um determinado patamar. Não pense assim. Diante de Cristo nós somos iguais, não importa. Não importa se você tem dinheiro ou não. Não importa. Não importa se você é líder, se você é patrão ou se você é empregado. Não importa. Diante de Cristo você deve viver a santidade do Senhor. E Ele não faz distinção. É por isso que Ele diz, mude de vida. Aquelas coisas do passado devem continuar do passado. Mas as condutas erradas do presente devem também ir para o passado. Porque isso não faz parte mais de nós. Ele não termina somente aí. Perceba que essa conduta de unidade com o Senhor, ela me faz abandonar pecados, porém, ela também me leva a cultivar novas virtudes. O versículo 12 ao 17 fala justamente esse segundo lado da moeda. Os resultados de uma vida com Cristo não é somente deixar de pecar, mas é agora cultivar um novo hábito, uma vida diferente. O versículo 12, ele vai começar a listar do que você deve se revestir. Versículos 5 a 11, do que você deveria tirar. Agora perceba o que você deve incluir na sua caminhada. Vai dizer assim no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixo contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus, Pai. Paulo aqui exortou os seus leitores não apenas a se despojarem do comportamento inadequado, mas também a se revestirem dessas novas atitudes.
Ele faz isso para completar a compreensão deles da sua responsabilidade como cristão. A minha responsabilidade como cristão não está limitada ao que eu devo deixar, mas eu preciso cultivar. Eu preciso agora edificar em cima daquilo que eu destruí. A casa deve continuar sendo construída, mas eu não posso construir em cima de uma parede que já está rachada. Eu destruo e agora eu construo novos hábitos, novas condutas. E ele citou muito bem aqui. Olha aqui as condutas que ele vai mostrando de alguém que é eleito de Deus, alguém santo e amado, alguém que tem misericórdia na sua caminhada, alguém que tem bondade, humilde, manso, paciente, pessoas que conseguem suportar um ao outro e não tratam os outros como sendo insuportáveis, não querem nem estar perto. Não, suportando uns aos outros, perdoando, cultivando uma vida de perdão. E perdoar não de qualquer maneira, perdoar conforme o padrão de Deus. Assim como Ele nos perdoou, perdoai também vós. Não somente isso, mas acima de tudo esteja o amor. Como Paulo vai dizer lá em Corinto, se não tiver amor, que vale? O amor é importante. Amor ao próximo, amor a Deus. Viver uma vida amorosa. Uma vida amorosa é uma vida sacrificial em prol do outro. É uma vida que não espera simplesmente ser agradado ou receber os agrados. Mas não, é uma vida que está ali, despojado, buscando no melhor do outro do que de si mesmo. Amor. Versículo 15. Seja a paz de Cristo. Você consegue desfrutar paz? É tão bom, né? Mas a gente precisa promover a paz. Mas é claro, não promover a paz negligenciando os conflitos. Tem pessoas que são tão amantes da paz que não estão nem aí se vão resolver os problemas. Porque acima de tudo ele quer ter paz. Para ter paz ele não vai confrontar pecados. Para ter paz ele não vai resolver um problema. Não. Eu não posso deixar que a paz me atrapalhe nisso. Eu preciso promover a paz. E promover a paz muitas vezes é sentar e resolver um pecado. Promover a paz é sentar e confrontar alguém. Porque enquanto há pecado e problemas, não há paz. Ou talvez vai ter uma aparente paz. Paulo vai dizer, né? Se possível que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele vai continuar, versículo 15, lá no final, sejam agradecidos. Cultivar uma conduta de gratidão. Arrancar do coração aquele hábito de murmurar. Isso é terrível, meus irmãos. Mas ao mesmo tempo é sutil. É muito sutil. Porque às vezes a gente se pega murmurando e nem se percebe que está murmurando. Aff, só tem arroz hoje. É que pode. Louvado seja Deus que tem arroz. Aff, amor, comprou frango de novo. Misericórdia. Louvado seja Deus que tem um frango. Porque se não tivesse, eu comer o quê? Mas tem, né? A ingratidão, ela está em coisas pequenas também. Mas não, a gente acha que ingratidão são nas coisas enormes. Sede agradecidos. Aquele que caminha com o Senhor, ele deve de fato fazer habitar na sua vida a palavra. Foi o que a gente viu semana passada. Conhecer a vontade de Deus. E fazer isso habitar no seu coração, na sua vida. Mas esse habitar gera uma atitude. Perceba aqui que o habitar na palavra de Deus na sua vida deve levar você a instruir e a aconselhar outros. Ah, não, mas a instrução e aconselhamento é só para o pastor. Somente pastor. Não, é para você também. Você é um cristão? Eu não quero saber se você é criança, se você é um adulto, se você é velho. É cristão? A palavra de Deus precisa habitar na sua vida ao ponto de você conseguir instruir, como também aconselhar alguém. Eu sei e entendo que dependendo da idade vai ter algumas limitações. Tudo bem. Mas se justificar, atribuindo talvez tais práticas a uma liderança, ou talvez a seminaristas, aos homens mais dotados, não, isso aqui é para você.
Paulo está falando para crente. Ele não está falando para os líderes aqui. Não que os líderes não sejam crentes, tá bom? Mas ele não está falando somente para as ovelhas. Ele fala tanto para os líderes como para elas, independente de quem sejam. Você cultiva um hábito de instruir os outros? Será que você tem esse hábito de instruir os outros? Discipular? É instruir. Né? Evangelizar é uma forma de instrução. Ensinar os filhos é uma instrução. Tem várias formas. Porém, tem que fazer. Aconselhamento. Ah, mas eu não sei aconselhar. Aí se resolve com Deus, porque Ele mandou você aconselhar. É simplesmente você se deixar à disposição para poder ouvir alguém. Alguém está passando por luta. E nem sempre a liderança talvez vai ter um tempo apropriado. E você pode ser bênção na vida de alguém. Pode ser um vizinho, pode ser o irmão que mora do teu lado. Está passando por luta. Vai lá ouvir a dor dele. Se coloca à disposição para sofrer com ele. Mas não, a gente usa essa parede de divisão e coloca somente sobre os ombros dos outros. É sua responsabilidade. Se o seu irmão está sofrendo e você está vendo, vá até ele, se compadeça. Ouça o seu sofrimento. Tenha um bom ouvido. Mas também aconselhe. Fortaleça, dê ânimo. Relembre a ele, talvez, os princípios da cruz, da esperança em Cristo. É sua função também. Mas fazer isso como? Com toda sabedoria. Seja sábio. Porque talvez, sem sabedoria, você pode levar alguém para o buraco. O camarada já está mal. Talvez está passando por tanta dificuldade. E você, sem o tato devido, ou sem misericórdia nenhuma, em vez de você encorajar aquele irmão, você vai desanimá-lo mais. Tenha sabedoria. Tente entender as circunstâncias. Tente entender, talvez, qual é o melhor momento para falar. Às vezes é só ouvir. Sabe aquele momento de tristeza, quando uma família talvez perdeu um ente querido? Talvez você não precise nem falar nada, é só estar lá. É só estar lá. É só simplesmente chegar e dar aquele abraço. Estamos juntos. Você não tem noção como isso encoraja ou fortalece. Atitudes muitas vezes encorajam mais do que palavras. Tem essa sabedoria de saber qual é o melhor momento de falar, de ouvir. Essa é a sua conduta diante do Senhor que você deve cultivar. Louvando a Deus. Perceba novamente, ele vai repetir lá no meio, com gratidão. Essa vida de gratidão, ela é caminhada juntamente com louvor. Eu agradeço ao Senhor e eu o louvo por quem Ele é na minha vida, o que Ele me proporciona, o que Ele me fornece. O meu sogro, ele vai ficar todo se achando ele, mas eu gosto muito assim, de uma atitude dele. Onde você o vê, ele está cantando. Todo canto. Ele chega em casa da igreja, ele está cantando. Ele sai de casa para ir para a igreja, ele está cantando. Ele vai almoçar e está cantarolando. É cultivar um hábito de louvor ao Senhor. O hábito de louvar a Deus, meus irmãos, isso ajuda a gente em tantas coisas. Às vezes você está deprimido, às vezes você está pensando em besteira, talvez você está passando por uma tentação, e ao louvar louvores bíblicos, você está ali recitando as verdades da palavra. E aquilo alegra o coração. Aquilo faz você, talvez, tirar o foco daquilo que não é bom. E lhe ajude, talvez, a pensar melhor nas coisas lá do alto. Versículo 17, ele finaliza. E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, fazei-o em no nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Faça na autoridade de Jesus. Faça por Ele. Porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Não faça pelos outros, faça por Deus. Meu amado, se você fizer por Deus o que você tem que fazer, você vai ser um crente brilhante.
Se você fizer por Deus, você vai ter uma intensidade, boas motivações. Você vai constantemente se despojando e revertindo de atitudes erradas e colocando atitudes boas. Faça para o Senhor. E clame a Ele por força. Tudo isso só é cultivado, não somente arrancado, mas cultivado na autoridade dEle. Ore a Ele, clame a Ele. Mas não, a gente tenta lutar só. Perceba novamente, aqui é guerra, é luta. Essa mudança de rotina, de hábito, não é fácil. E você sabe disso. E se você luta só, você vai cair. Você peca. Você não consegue. Ore ao Senhor. Coloque diante de Deus. Tenha um hábito de orar, talvez, pela sua luta. Às vezes a gente é muito orgulhoso. E eu me incluo nisso. A gente identifica problemas na nossa vida, mas não, a gente deixa empurrar com a barriga. Ore ao Senhor. Talvez pedir ajuda. É difícil, eu sei. Mas às vezes é necessário. Porque pedir ajuda é um momento de você se expor, e a gente não quer se expor. Se exponha de forma saudável. Abra o seu coração, encontre um amigo na igreja. Lute com ele. Está lutando com imoralidade, com pornografia, com tentações, enfim, é fofoca. Compartilhe com o irmão que vai lhe ajudar. Abra o seu coração. Guerreie essa batalha com alguém. Mas fazer só, meus irmãos, você vai perder. Sinto muito. Você não consegue. Esse é o alvo que Paulo tem para mim e para você, como servo de Deus. Se você não lembra de nada do que eu falei, sai daqui lembrando da seguinte coisa: uma vida com Cristo resulta em abandono de pecados e cultivos de novas virtudes. Uma vida com Cristo resulta em abandono de pecados e cultivos de novas virtudes. Que Deus abençoe, meu irmão. E lhe ajude. E dê graça para vencer as lutas contra o pecado. É possível, em Cristo e com o apoio dos irmãos. Vamos orar. Grande Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a entender, Deus, a nossa posição em Cristo. Uma vez salvos, Deus, nós estamos ligados a Ti. Nós temos uma plena comunhão com o Senhor. A nossa vida agora está associada com a Tua, Deus. Estamos unificados, Deus, por meio da morte e da ressurreição. Ó Deus, mas nos ajuda, Pai, a entender que essa ligação contigo, Pai, deve gerar influência em nós, não em Ti, em nós. E que sejam boas influências, Deus. Que tanto a mim como aos meus irmãos, Senhor, possamos cultivar esse hábito de abandonar pecados. Lutar, Deus, para mortificar todo dia o nosso próprio eu. Mas também nos dá força, Deus, para cultivar novas virtudes. Crescer, Deus, em Ti, dar frutos. Frutos de arrependimento e de conduta, Pai, dessa vida contigo. Fortalece a Tua igreja, Pai. O Senhor conhece o nosso coração de forma particular. O Senhor sabe quais são os nossos pecados, tanto os escandalosos como também os de estimação. Cuida de nós, Deus. Que a Tua palavra, Deus, possa nos confrontar e nos ajudar a entender que isso não está certo. Nos ajuda a lutar e a vencer, Pai, essa batalha. Eu clamo, Pai, pela vida dos meus irmãos e pela minha também. Nos dá a força, Pai, que vem de Ti. Nos ajuda a olhar e pensar nas coisas lá do alto para vencer essas batalhas. Em nome de Cristo. Amém.